Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Fala pessoal, tudo bem? Esses dias eu estava lembrando quando eu estava na primária na Igreja Mórmon, né? Foi muito tempo, né? Só para relembrar, né? Era desde pequeno, na verdade, né? Assim, era aquelas crianças que ficavam bagunçando por baixo dos bancos, né? No chão da Sacramental ali. E estava relembrando muita coisa, né? É, quando eu estava frequentando, né, assim, a primária naquela época, primária é quando você é bem pequeno ainda, né, criancinha. E eu já falei aqui que às vezes a gente era guiado para poder, éramos treinados, né? Eles davam coisinhas escritas, né, que a gente começava a ler, ou se não, sussurravam no ouvido para que você falasse para toda a turma ali, né? E era sempre aquelas frases, por isso que por mais que você queira, vamos fazer uma lavagem cerebral para você esquecer, você foi treinado dessa forma, então fica guardadinho ali, né? Então, por isso que a gente lembra até hoje. Tava coisas como, quando eu cresci, sabe? Eu lembro até hoje, né? Uma professora da primária lá na igreja e sussurrando no ouvido: quando eu crescer, eu quero ser um missionário. Aí a gente vai repetir, né? Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Aí sussurrava no ouvido e você falava ali. As crianças levantavam, né, às vezes na frente de todos ali e falavam, né, para expressar sempre isso. E você é levado ao hábito, né? Porque de tanto que você vai repetindo aquilo, e aquilo de um jeito ou de outro vai sendo inserido ali dentro de você, e você torna, às vezes, como uma convicção. Como que vai ser mentiras que o livro de Mormon é verdadeiro e que Joseph Smith foi um profeta, se eu repito isso sempre, né? Então acaba ficando sempre. E eu estava relembrando isso. E esses dias, por incrível que pareça, estava fuçando em umas coisas assim guardadas, e eu achei um papelzinho, sabe, bem quase apodrecendo, né? E era quando eu estava começando a aprender a ler, e estava escrito, né? Eu sei que Joseph Smith foi um profeta, que o livro de Mormon é verdadeiro, que era me dado como um treinamento, né? Para que eu pudesse, de um jeito, assim, treinar esses discursinhos, né? Que a gente dava na primária, na sacramental, quando tinha aquela especial das crianças, né? Então, existe uma cultura, um ciclo, né? Eu já falei muito também aqui no podcast, um ciclo em que é conduzido você a treinar e você ser um soldado. É o soldado mesmo. Por isso que quando você é desde pequeno, né? Hoje em dia eu sinto uma mudança. Quem está crescendo hoje em dia, passando da fase de criança para adolescente, pré-adolescente, adolescente, as informações estão diferentes. Então, hoje em dia, eu acredito que era diferente quando a gente estava crescendo, no meu caso, crescendo como criança e adolescente lá atrás, ou nos 80 para os 90, porque não tinha onde, tipo assim, o que te falavam, muitas vezes você acatava. Né? Então, por isso que incutia muito, por isso que hoje, quando você vê pessoas assim de 40 e poucos anos na igreja, porque veio daquela cultura, como é que vai ser mentira se eu repetia desde quando eu era criança, né? E eu fiquei por muito tempo, né? Por isso que eu falo, eu fiquei 4 décadas na corporação, mas por causa disso, né? Esperando 40 ali que eu fui pesquisar as coisas, né? Então foram muitos anos, né? Muitas décadas, né? Seguindo a cartilha. Por isso que eu fiz tudo que foi requerido, né? Eu fui da primária, eu fui dos luzeiros. Eu tô tentando lembrar aqui como é que eram os nomes das organizações, tem algumas coisas que não existem mais. Mas eu fui da primária, depois eu fui dos luzeiros, se eu não me engano, era antes de você entrar para a organização dos jovens, uma transição entre a primária e a organização dos jovens, que os rapazes ficavam luzeiros, acho que era isso. Depois dos luzeiros, aí entrei para os jovens, rapazes, né? Aí fica até um bom tempo ali. Depois eu fui preparar, né, para poder ser missionário de tempo integral, para participar do Quórum de Elders, fui para a missão de tempo integral. Nas terras quentes do Nordeste, né? Só quem passou, que meu pai do céu, um dia, às vezes as pessoas falam, você falou tudo que tinha para falar da missão, é muita coisa, porque as coisas que foram vividas lá, só quem foi, tá? E não falo isso com mérito, olha, ele fala que tem essa experiência, não,
Tem muita coisa que não foi boa, mas o que a gente já tirou de bom aqui? Você tem umas experiências de viagem, você vive sozinho, você faz amigos, né, que perduram até hoje. Tem amigos, por incrível que pareça, tem amigos nem estão na igreja, mas é amigos que foram feitos naquela época. Corresponde, já viajaram, né, para cá. Então tem coisas a serem tiradas dali, né? E por incrível que pareça, a gente chegava nas melhores das intenções para ajudar uma família, por exemplo, né? Mas aí fui missionário a tempo integral, retornei, comecei a ter cargos dentro da igreja ali, frequentar o templo semanalmente. Vocês têm ideia o que é décadas frequentar o templo semanalmente? Eu vou falar para você, mas uma hora a gente entra mais sobre isso, aí foi casamento, filhos, né? Aí ao paralelo a isso ter que procurar a vida profissional, aquela coisa toda, né? Mas ao seguir, por que eu tô falando? Por que eu falei todo esse currículo lá de dentro? Seguir essa cartilha veio lá de trás, quando me sussurravam no ouvido. Pararam para pensar? Olha, ele teve uma trajetória de 4 décadas seguindo a cartilha da igreja, porque lá de trás, o que contribuiu foi alguém sussurrando no meu ouvido. Sei que Joseph Smith foi um profeta, sei que o livro é verdadeiro, aí acabou incutindo. É lógico que o percorrer de tudo isso foram aparecendo dúvidas, mas como eu já disse aqui no podcast, eram pulguinhas que eu colocava atrás da orelha guardadinha ali, não dava atenção. Até sim, depois de quase 40 anos lá dentro, beirando 40 anos que eu fui começar a pesquisar. Entende? É interessante a gente falar sobre esse processo e relembrar de vez em quando, porque muita gente que está chegando novo no podcast o que fala aqui, né? É isso aí, é minhas percepções do que eu acho do mormonismo, minhas histórias, né? Não quero que você saia da igreja, se você não quiser, né? É aquela velha regra, né? Tá se sentindo bem? Fique. Tá se sentindo mal? Saia. Até quando eu falo aqui dos podcasts também, tá se sentindo mal assistindo os podcasts? Pare de ver. Tá se sentindo bem ouvindo os podcasts? Continue ouvindo, né? Aí vai de você pelo menos fazer essa pequena autoanálise, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. E se você tá aí, esse podcast é para que você sinta empatia sobre isso. Vivi na igreja mórmon, talvez tive algumas coisas que não foram boas, mas tem esse cara aqui falando algumas coisas, percepções dele, pode se encaixar com alguma coisa, para você entender que isso não é um peixe fora d'água, né? Eu acho isso muito importante. Então, pessoal, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí, parou o dia para ouvir, né? Às vezes você que nem ouve até o final, né? Será que você conseguiu ouvir aqui até 8 minutos? Se ouviu, obrigado, né? Se ouviu só um minutinho também. Ou se não ouviu nada, Paulo de novo, tirou ali, né? Mas agradeço por toda a atenção dada, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.